Pessoal, estamos aqui para iniciar uma nova série aqui no canal. Vai se chamar O Que Foi? E dessa vez eu escolhi um tema muito legal, a restauração Meiji. Desde o início do século XIX, o Japão, que era um shogunato, ou seja, controlado por shoguns, era uma nação muito isolada no extremo oriente da Ásia. Então, em 1856, 3 navios de guerra dos Estados Unidos se encontraram no Japão, ou melhor, na Baía de Edo, atual Tóquio. Então eles tiveram uma coisa interessante. Os Estados Unidos, então eles pediram para eles abrirem os portos. Então os japoneses falaram, e se eu não quiser? Então os americanos, começaram a fazer os famosos tratados desiguais. Ao todo foram 7, onde basicamente um lado se dá muito bem e o outro se dá muito mal. Esse cara, chamado Mutsuhito, ficou muito decepcionado com isso. E ele era filho do antigo imperador do Japão. Antes, o imperador do Japão tinha uma coisa... Não era quem controlava o país, era o shoguns. Então ele pensou, cara, tá na hora de acabar com isso. Nós vamos unificar o Japão e acabar com isso de uma vez por todas. E foi o que ele fez. No ano de 1867, o príncipe regente Matsuhito se tornou o imperador Hirohito e iniciou a unificação do Japão. A primeira coisa que o então imperador Hirohito percebeu que ele precisava modernizar o Japão para ele ter uma grande capacidade bélica e não ser mais oprimido pelas potências ocidentais e nem ser chamado de lixo. Então Hirohito começou a modernização de Edo, que agora se tornou Tóquio. Ele também começou a tirar os shoguns do poder, fazer uma completa mudança. Começou a fazer as primeiras indústrias em Tóquio e depois em todo o Japão. Mas aí alguns shoguns não gostaram muito dessa decisão do imperador e resolveram fazer uma cilada. Para entendermos a Guerra de Boshin, precisamos entender a situação do Japão. Com a restauração Meiji, o imperador Meiji não estava colaborando com o desenvolvimento dos samurais, pois antes da restauração, os samurais tinham enorme poder no shogunato do Japão. Mas aí, com o tempo, com a restauração Meiji no seu auge, o imperador Meiji começou a maltratar eles, entre aspas, pois eles começaram a não ser o exército principal do Japão e começaram a pagar impostos muito altos. Então, esses samurais e alguns shoguns que estavam pé da vida com o imperador bolaram a Guerra de Boshin, que seria uma guerra para acabar com a restauração Meiji, o governo Meiji, e então restaurar o shogunato. Então, a Guerra do Boxing começa no ano de 1868. O norte era povoado pelo shogunato, que estava contra o Meiji, e o sul, a partir de Tóquio, estava pró-imperador Meiji e o Japão. Durante um ano, eles ficaram batalhando dali para lá. A guerra começava a ficar cada vez mais sangrenta. Até que em 1869, o sul consegue derrotar o norte e a guerra acaba. Então, com o término da Guerra de Boshin, o Japão se tornou uma superpotência asiática. Então começou a olhar para outros lugares. Então, depois da Guerra Sino-Japonesa, que foi de 1894 até 1895, o Japão anexa Taiwan dos chineses. Então, a partir daí, o Japão começou a olhar cada vez. A anexação de Taiwan, o Japão ainda anexou a Coreia e o norte da Rússia, a península. E o Japão estava indo bem com suas conquistas territoriais. Até que, em 1912, o grande imperador Meiji morre. Então, seu filho sucede. Então, o Japão vai dar
passo a passo do seu imperialismo pelo Pacífico. E, bom, isso não daria bons frutos para a nação. Essa foi a Restauração Meiji, e esse foi o primeiro episódio de uma série, como eu já falei no começo do vídeo. Então, se vocês gostarem, deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima.